Bom, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui agora no segundo dia do Encontro de Patrimônio de Bom Jardim e agora a gente vai dar início à roda de conversa com o tema Imigração em Bom Jardim, Histórias e Memórias de Família, que é um projeto da Fundação Dom João VI com o Grupo de Espaço Memória e Identidade de Nova Friburgo. E a gente gostaria de dar boas-vindas a todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje e fazendo realmente esse resgate da memória familiar de vocês, de tudo que vocês possam trazer de contribuição para a gente. Vai ser um imenso prazer para a gente poder estar ouvindo vocês hoje. Então, para poder começar, eu vou apresentar os nossos entrevistadores. A Maria Ana Quaglino, que é historiadora da Fundação Dom João VI. Geni Nardi Vasconcelos, socióloga, coordenadora geral do Colégio Nossa Senhora das Dores e também coordena, juntamente com a Maria Ana, o grupo Memória, Identidade e Espaço. E também Eliana Mil, psicopedagoga e conselheira da Fundação Dom João VI. Para começar aqui a nossa roda de conversa, eu vou passar a palavra para Maria Ana. Boa tarde a todos. Bom, eu sou historiadora da Fundação Dom João VI, já faz desde 2008, e a Fundação, aliás, é anterior ainda, né? Eu entrei lá, ainda era o antigo Centro Pro Memória de Nova Friburgo, e a Fundação, ela criada em 2009, e a partir daí, né, ela reuniu dentro do seu escopo de trabalho, né, várias áreas, mas a gente cuida de patrimônio e memória, né? E nós não cuidamos apenas do patrimônio e da memória de Friburgo, Nova Friburgo, porque a gente entende, né, que essa região, que um dia foi os Sertões de Macacu, é uma coisa só, ela tem uma origem comum. A gente tem que lembrar, aqui em Bom Jardim, São José do Ribeirão, um dia foi parte de Friburgo. E isso é uma coisa que acontece na região toda. Então, quando a Ana Clara nos chamou para fazer esse trabalho, a gente ficou muito interessado também de conhecer, já que a gente está trabalhando com imigrantes, né, e principalmente num aspecto que a gente está trabalhando lá, mas aqui a gente decidiu abrir mais, que é a questão da história de famílias, olhando a questão dos hábitos alimentares, a cultura, essa coisa toda. Nós vamos fazer aqui uma coisa mais ampla, a gente começar abrindo mais, né? Então, no campo da memória, a gente tem essa parceria, eu sou com a Geni, fundadora do grupo Memória, Identidade e Espaço, a gente já trabalha junto há 13 anos, né? Nós tivemos um trabalho com os comerciantes de Nova Friburgo, fizemos um trabalho muito de histórias de vida e estamos fazendo no momento também história dos educadores, né? Da educação em Nova Friburgo, fazendo entrevistas. Em termos de roda de conversa, a gente já fez agora, né, um trabalho juntos, começamos com a colônia libanesa e pretendemos estender para outras colônias, outros grupos imigrantes, né? Então, eu gostaria então passar a palavra para a Geni, né, que vai falar um pouquinho, antes da gente começar, um pouquinho da dinâmica, como é que funciona a metodologia de história de roda de conversa. Mais uma vez, boa tarde a todos. O nosso muito obrigada pela disponibilidade de cada um de vocês estar conosco nesta tarde de sábado. Quando nós conversávamos e falávamos de nossas famílias, mais uma vez, nós voltamos a nossa atenção para aqueles que nos antecederam, nossos pais, nossos avós. E com frequência, enquanto falávamos, nós viajamos e visitamos terras distantes, terras do continente europeu, terras da Ásia, terras da África, terras que possibilitaram a chegada de milhares de imigrantes que foram responsáveis pelo desenvolvimento cultural
e econômico da região. E podemos perceber o legado, a herança trazida por esses grupos em campos diversos. Falávamos da culinária há pouco, poderíamos falar da música, das danças, da religiosidade, dos trabalhos manuais transmitidos de uma geração para outra. Enfim, são muitas questões que vão atravessar a nossa conversa. E o objetivo desse encontro é exatamente nós conversarmos sobre esse legado recebido. Um legado que nos traz inúmeras riquezas, um legado que propicia muitas lembranças, nada como uma roda de conversa para reanimar tais lembranças. E quando nós estamos numa roda de conversa, uma coisa é verdadeiramente mágica. Uma conversa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e a gente vai tecendo um belíssimo bordado de lembranças. Vamos nos reapropriando das memórias que pareciam adormecidas e vamos percebendo como essas memórias nos constituíram enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto povo de uma cidade, Bom Jardim, da nossa região e de nosso país, né? Povos que se trançam nesse grande universo da brasilidade. O reconhecimento do valor desse patrimônio é uma consequência também da manutenção de nossas lembranças. E que nós sejamos capazes, então, de, reavivando essas lembranças, as transmitirmos para as novas gerações, para que elas continuem a contar para os que chegam essas histórias que nos constituíram. O que vamos fazer agora numa roda de conversa é bem simples. Nós vamos animar a conversa com perguntas e nós vamos passando o microfone de forma que cada pessoa da roda fale o que desejar a respeito daquela pergunta. Em alguns momentos a gente vai poder até pedir que a roda agora gire de outro modo, mas em princípio nós vamos começar circulando. E para animar essa conversa, a gente tem a primeira pergunta. Nós gostaríamos que cada pessoa se apresentasse, trazendo o seu nome completo e a sua ascendência de família. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia Benvenuti Serrano. E pelo sobrenome, né, nós somos italianos, descendência italiana, da Toscana, da Itália. Boa tarde a todos. Eu sou irmã da Andréia, então me chamo Sibélia Benvenuti Serrano. A nossa descendência é italiana, é de Toscana, Pisa, na Itália. Eu sou Roseli do Carmo Bianco Del Duce. Sou descendente de italiano pelo lado do meu pai. Eu sou Rita de Cássia Freire. Eu sou descendente de italiano da cidade de San Giovanni a Piru. Bianco também, só que eu não uso o bianco, né? Que depois vai tirando, né? Então eu fiquei com só... vai tirando, né? Eu sou irmã de Rita, mais velha, Virgínia Freire de Almeida. Também fiquei sem o bianco, porque casamos, né? E tiro o nome da mãe. Então eu vou aproveitar a roda para me apresentar, né? Que eu também descendo de português por lado paterno. Meu avô era português, veio de Cabeceira de Basto, região de Braga. E meu nome é Eliana Mil, como já foi dito aqui. Eu sou Maria Elizabeth Simões e eu sou descendente de português, italiano também, mas português Simões, que veio da Ilha da Madeira. Eu sou Maria Neuraci Portela Bruno, sou neta de vovó Luísa, que veio da Ilha da Madeira com 6 anos, de Portugal. Sou Maria Eugênia Hertal Tomás Figueira. Sou professora, fui aluna da genética, onde me honra, tá? Na Faculdade Santa Doroteia.
Bom, minha família Ertal é descendente de alemães, veio de Darmstadt, na Alemanha. A família Tomás é descendente de suíço. Tem uma história, mas eu não... minha tia era escritora, escrevia alguma coisa, mas não tenho muito na memória. E Figueira, por causa do meu marido, que era descendente de portugueses. O avô dele era português, nascido na Ilha da Madeira. E nossa roda continua com a seguinte pergunta: quantas gerações se passaram desde que seu ancestral chegou ao Brasil? Se possível, qual era o nome deste ancestral pioneiro? Meu era alemão, veio de Darmstadt, na Alemanha, e ele chamava Johann Ertal. Ele veio para o Brasil em 1826. Vamos, num trabalho sobre memória, nós falamos aquilo que fomos capazes de lembrar. A minha avó veio com 6 anos da Ilha da Madeira, depois ficou por aqui mesmo, casou-se, né? E depois o filho mais velho era o meu pai, né? E eu sou a filha mais velha do meu pai também. Então, foi. E eu já tenho até bisneto, de 9 anos. Família Simões, aí veio para Sumidouro, aí depois veio de Portugal, meu avô era Maximiliano, parece, bisavó. E a avó Alexandrina, que era o dono daquele baúzinho. Se casaram e vieram com aquele baú para cá, para procurar terras baratas, para se estabelecer aqui, né, uma vida nova. Aí foram para Ponte Persó, e ali tinha, né, fazia açúcar, cachaça, cana de açúcar, inclusive era vizinho de uma fazenda do dono daqui, de perto, né, para baixo da Ponte Persó. Onde tem aquela igrejinha, alguém conhece a igrejinha, tem um sítio ali? Hoje não sei, ali foi meu avô construiu aquilo ali, meu bisavô. Depois o avô, ficou ali. Hã? Simões. Quantas gerações se passaram desde que seu ancestral chegou? Passaram 2 gerações. Ele era meu avô, veio meu pai e veio eu. Quem era ele? Ele era meu avô, José de Amil, que veio para São José do Ribeirão e morou a vida toda no Laranjal, São José do Ribeirão. Então foi assim, eu e Virgínia somos a 3ª geração, tá? Depois ela vai falar que ela é a 2ª. Então, meus bisavós vieram da Itália, né, São Giovanni a Piro, em 1890, e com passaporte, conforme eu mostrei a vocês, assinado pelo rei, tá? E depois, aí, lá, como eles vieram para cá, trouxeram 2 meninas ainda pequenas, que foi a Josefina e a Maria. E aqui nasceu a minha avó, né, Eugênia, e nasceu o pai dela, que é o José Bianco, José Luiz Bianco, né, aquele da banda, conforme mostrei vocês ali, tá, das fotos. Então, nós 2 somos a 3ª geração e a Rosélia é a 2ª, tá? Acho que é só isso. E assim, muito, conforme eu falei, né, aqui o que eles ficaram, nós também somos da parte também de portugueses, mas é uma família de Bianco que nós estamos representando, tá? Nós estamos representando a família Bianco, mas o meu pai também é de família italiana. Grandinho. Nossa família, o meu trisavô veio de Pisa, na Itália, o nome dele é Rômulo Benvenuti. Ele veio para Nova Friburgo, para Lumiar, com 23 anos de idade. Aqui ele conheceu a Alexandrina Paulina Knupp e casou-se com 25 anos com ela. Continuou em Nova Friburgo, onde ele teve várias terras ali na região. Riscado, Poço Feio, era dele. Aquela região toda de Lumiar e Santo Antônio. Minha avó, eu conheci muito pouco. Só lembro dela que eu tinha 7 anos e eu segurava muito assim na bochecha dela, né? Queria me botar eu no colo, carregar, minha mãe zangava com ela. E o meu avô eu não conheci. E agora, então, mais uma questão. Sem dúvida, há sempre um motivo que faz o imigrante escolher uma dada cidade. Nós gostaríamos que vocês, se possível, respondessem o que motivou
a vinda de seus antepassados para Bom Jardim? O meu trisavô, o Rômulo Benvenuti, ele veio da Itália para o Brasil por causa de uma briga, por causa de pés de azeitona. Brigou com o irmão dele, com a irmã dele, por causa de pés de azeitona que eles estavam plantando, colhendo na divisa da propriedade. Eles tinham várias plantações de oliveiras e, por causa dessa briga, ele ficou com raiva e resolveu vir embora para o Brasil. Na época da imigração, um pouco antes da época da imigração europeia para o Brasil. E veio inicialmente para Friburgo, para Lumiar, e depois para Bom Jardim. Obrigada. O que eu sei do meu avô, não sei o motivo que eles vieram, mas eles vieram com a família Cariello. Ele veio aqui para Bom Jardim, deixou minha avó aqui, depois ele foi para o Rio. Ele lembrou bem, minha prima aí, porque eles vieram também com a família, além de Cariello, vieram de Marco Nicolino. E foi por causa da guerra. E meu bisavô não gostou muito daqui do Brasil. E depois, passado o tempo, foi embora, voltou para a Itália. E minha bisavó, então, no caso, né, Roseli sabe até mais, né, ficou aqui sozinha com os filhos. Essa minha avó, ela perdeu 2 filhos na gripe espanhola, na mesma semana. E ficou de homem só meu pai. Foram a família paupérrima que tinha em Bom Jardim. A vovó Luísa, né, que é minha bisavó, ela lavava roupa, né? A minha avó contava que ela fazia cocada de coco, comprava o coco e as casquinhas ela tirava toda fininha para as crianças, como um dos sustentos para os filhos pequenos. Isso me marcou muito a minha vida. Acrescentando aqui o que a Virginia falou, né, como nossa avó lavava roupa também, e depois passou a fazer, conforme aquela tigela que vocês viram, ela fazia massa de macarrão, né, de nhoque, e fazia aquela macarronada, e com a massa de macarrão também, ela com a minha tia Alcirinha, que é a dona da camisolinha, né, hoje está falecida, do batizado dela, que tem aí acho que 85 anos ou mais. Então, assim, elas vendiam macarrão também, macarrão caseiro, tá? E nhoque também. Bem, até onde eu sei, meu avô veio atrás do pai dele, que era uma época em que vinham muitos imigrantes, né, para o Brasil tentar uma vida melhor. E ele ficou lá com a mãe e uma irmã. A irmã se casou, a mãe faleceu e ele veio em busca do pai, que estava aqui em Barra Alegre. Meus bisavós vieram, juntaram um dinheirinho, se casaram e vieram procurar terras baratas para agricultura mesmo, né? E aí era cana-de-açúcar, que eles faziam açúcar, rapadura. E meu pai disse que pequenininho, quando ele estava pequeno, ele ia até a olaria levar o açúcar, rapadura, cachaça também, e até a olaria com a tropa. Levava 2 dias, né? Para ir, 2 dias para voltar. A minha avó, como veio nova, né, de Portugal, casou aqui, ficou, e o filho mais velho era o meu pai, que era José Portela Pinto, e ele era muito querido até por aqui mesmo, o Péricles da Rocha, o pai de doutor Péricles, né? Ele trabalhou muito tempo, foi até morrer trabalhando para ele, que era um bom pedreiro, sabe? Aí nessa fazenda, nessas obras todas aí, tem muita mão de meu pai. Então, e isso, eu nunca saí daqui mesmo, casei, fui morar lá em Barra do Bengala, mas foi pouco tempo, voltei para São Miguel, meu querido lugar, e Bom Jardim também, eu devo tudo a isso aqui. Meu avô, ele era solteiro quando veio, e os pais dele tinham 2 filhos, Isabel e João. Isabel era casada com Gratival, que era um homem aventureiro. Na época, depois da invasão da Itália por Napoleão, da Europa, a Europa ficou com muito problema. Mas meus tataravós não queriam vir, não tinham vontade. Mas o marido da filha cismou de vir para o Brasil porque queria se aventurar. E ela veio acompanhada do marido, eles então vieram com a filha. E o João, que era o filho solteiro, veio também. Ele trabalhava numa metalúrgica, acho que na cidade de Mannheim, na Alemanha.
E ele então veio, ele não veio para aqui, para Friburgo. Os meus avós vieram com o Grastivol, que era marido da Isabel, e ele ficou no Rio e entrou no exército de Dom Pedro, que Dom Pedro naquela época estava regimentando jovens estrangeiros para formar um exército, né? Então ele entrou lá e ficou trabalhando lá 2 anos ou mais no exército. Ele era muito bom, trabalhava muito bem com metal, tinha experiência de metalúrgica. Mas os pais dele já eram mais velhos, vieram aqui para Friburgo, se radicaram em Barra Alegre, foram para Pena, depois foram para Cantagalo, voltaram, que essa região toda era a província de Cantagalo. Então a mãe dele, que falava francês e alemão, viajou a pé com ele, ele veio visitar os pais, encontrou a mãe meio doente, os pais também, o pai também. Então ela viajou a pé daqui até encontrar até Dom Pedro e para pedir para dispensá-lo do exército, porque ele não podia ser dispensado. Então ela contou a saga toda, falou que os dois eram velhos, não podiam trabalhar sozinhos, e então ela conversou, ela falou em francês, e o imperador ficou admirado de uma imigrante alemã se falar, porque ele naturalmente não entendia bem o alemão, falar francês correntemente. Então ela conseguiu e ele voltou com ela. E a roda continua agora animada por Maria Ana. Então, pessoal, queria perguntar a vocês, para a senhora em primeiro lugar, quais são assim, as tradições culturais do ascendente imigrante que ainda estão presentes na sua família, se é que estão? A minha família, ela tem uma ligação familiar muito grande. Todos os anos se faz o encontro da família no mês de setembro. Desses 2 anos de pandemia não houve, mas esse ano vai ter dia 24, vai ter um encontro da família Hertal. Se encontra, se confraterniza, se lembra, né? O Hertal gosta bem de uma cervejinha, porque é tradição alemã, gosta muito de escrever, de ler, e tem muito apego à família. Agora, quando eles vieram, eles se dedicaram, eles abandonaram o trabalho deles todo na Alemanha e se dedicaram à lavoura, que era o que eu oferecia aqui no nosso município. Então, foi praticamente o plantio do café que fez com que a família crescesse, desenvolvesse, e o meu avô teve acho que 11 filhos, meu bisavô, meu avô também teve 10 filhos, então a família cresceu muito, muito parente. Ficou uma família grande, que hoje não só em Bom Jardim, mas em outros municípios, até Paraná, tem muita família Hertal também. E a gente se corresponde com a família Hertal. Estou falando da família Hertal porque é mais ligada. A família Tomás, uma família, um pessoal mais calado, mais introvertido. Eu tenho uma tia que é escritora, era escritora, tem alguns livros editados, a Amélia Tomás, e a família do meu pai tinha uma tendência para pintura, para arte. Então, minhas tias bordavam muito bem, pintavam muito bem, tinha essa tradição toda de artística. E eu também gosto de pintar, né? Herdei um pouco delas, bastante até. Olha só, da família Portela, praticamente por aqui, a mais velha mesmo que se encontra sou eu, tá? Eu já vou fazer 84 anos, o resto é tudo já, meus pais já morreram, meus tios, o avô, a avó, mas a gente é feliz por aqui, porque tem boas lembranças, porque guarda boas amizades, bons amigos, né? Então, e é isso que faz a gente viver. E eu tenho lembrança também muito da minha avó, do pastelzinho que ela fazia com massa caseira, que sempre eu faço lá, que todo mundo gosta. Mas então é isso que guarda uma lembrança, né? Que a gente tem na memória. A família Simões se reunia muito, inclusive lá na Fonte Persó, né, onde tinha a igrejinha, era muita ladainha, né? Todo sábado, depois se reuniam para comer a broa, depois da ladainha, né? Depois de rezar. Bem, tradição cultural que eu lembro do meu avô, ele tinha uma religiosidade muito grande, conseguiu passar muito isso para a família, que ainda está viva até hoje. Uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Fátima, que a família toda tem. E gostava muito de ler e de contar alguns casos, tinha alguns trocadilhos próprios, que isso ainda
perdura muito na minha família. E gostava muito de cozinhar. Ele gostava de fazer vinho, de cozinhar, e algumas coisas ainda assim dessas receitas permaneceram e permanecem. A nossa família tem bastante coisa, né? Então vou dividir com elas. Eu vou ficar com a parte de comidas, porque eu amo a cozinha, gosto muito, faço muito bem, até que eu aprendi muito com a minha avó, que vem de lá, a macarronada, né? A macarronada, que também continuo fazendo, né, para meus filhos e meus netos. E assim, tudo que eu aprendi com ela, que eu chegava lá, eu era tipo 10 anos, 11, nunca esqueci daquela massa que ela fazia dos macarrão, do pastelzinho, conforme ela falou, né? E até hoje eu continuo com aquela tradição, tá? E também a dança, porque já faz parte comigo, porque eu também amo a dança, e tenho um primo também que gosta muito, e também a filha da Virgínia também gosta muito da dança. Aí fica agora, e o neto também que gosta muito de música. Falar o seguinte, eu acho que ainda está muito forte no nosso município a parte cultural pelos italianos. Festa, eu adoro festa, porque fazia festa todo dia. Eu vejo assim. E a música, nós tivemos nosso primo Amadeu Teixeira, que foi maestro da banda da Polícia Militar. Ele fazia as partiduras, dona Maria Eugênia, lembra? Homenageando várias personalidades de Bom Jardim. Foi assim, um grande maestro, um grande músico, né? E isso a gente não esquece nunca, né? Dança, eu não sou muito chegada, mas música e festa, isso aí não é só a família Bianco, não. Todas as famílias italianas que estão aqui, descendentes italianos em Bom Jardim. Eu gosto muito de dançar, que é da família, né? Só que eu não tenho mais oportunidade, porque não tem mais terceira idade da gente, né? E só em casa que eu gosto muito de música. Mas meu pai era muito espirituoso. E meu pai recebia um senhor, o nome dele era seu Humberto, ele foi delegado aqui. Então eles conversavam muito, contavam muita anedota. Quando o seu Humberto chegava, a casa da gente era tudo agarradinha uma com a outra, germinada, né? Aí minha mãe falava, vai lá para dentro. Aí eles dois iam conversar e falar uma anedota mais pesada. Que aí a gente não podia escutar nada. Tá? Meu avô, ele trouxe muito do que ele herdou do pai dele, do avô dele, para a família, né? Ele foi agricultor, ele trabalhava na área de agricultura e pecuária, né? Ele tinha fazenda de leite na época. E assim, com a morte da minha avó, tudo aquilo se acabou e dissipou um pouco. Os filhos foram casando, todo mundo foi cada um para o seu canto, né? Mas o que ficou mais marcante, né, que nem ela falou, a cultura religiosa. Ele sempre teve fé também em Nossa Senhora de Fátima. Até então, a que ficava naquela capelinha lá que você citou, hoje ela está na capela de Nossa Senhora de Fátima, no Campo Belo, que ela foi uma promessa que a minha avó fez para minha mãe quando ela ficou doente. A gente restaurou e trouxe ela, hoje ela tem a igrejinha dela lá, né? Tava na Ponte de Berçó, tava na Ponte de Berçó. Meu avô tinha fazendas ali na Ponte de Berçó, né? Então depois a gente restaurou e colocou ali. E fizemos a capelinha com a ajuda de todo mundo, né? E outra coisa é assim, a união da família em relação às festas também, a união do povo italiano, né? Como ela falou, festa, muita fartura na mesa, toda época de Natal, aniversário. Hoje a gente tenta se unir como antigamente os nossos antepassados faziam, né? Fartura, né? Da mesa cheia, toda essa tradição da música, da união, né? Da gente estar sempre juntos. Completando o que ela falou, né? A mesa farta para o italiano é tudo de bom, né? Muita comida para mostrar que tem fartura, que tem uma boa mesa em casa. Então a gente está acostumado, muitos pães, muita carne de porco que se come muito na família italiana, macarrão até hoje em dia a gente come pouco, né? Por causa da dieta que engorda, mas muita fartura, doces, caçarola italiana, fazer pão, fazer essas coisas todas em casa, entendeu? E a união da família, para qualquer coisa é motivo para fazer festa, para fazer comida, entendeu? Eu acho que eu puxei isso muito da minha família, porque eu adoro cozinha. Mais uma perguntinha.
Na sua família, quem é o guardião ou a guardiã das memórias da família para que não aconteça o esquecimento? Bom, começou do meu avô, né? Ele tinha guardado lá como nome de rua da Itália que os familiares dele, o bisavô dele veio, as terras que eles tinham lá, onde a pessoa nasceu, onde morreu, a data. Ele tinha um livrinho onde ele tinha isso tudo anotadinho, o dia que fulano nasceu, o dia que fulano morreu, onde que foi enterrado. Ele tinha esse histórico da família todo, né? O vovô, ele guardava esse histórico da família, até quando nós fomos tirar nossa cidadania italiana, eu comecei pelo caderninho dele, que ele falou aonde que o bisavô dele nasceu, aonde ele morava, o que tinha na Itália. Inclusive até a cidade, o local, foi daí que a gente começou a pesquisar, né, para poder tirar a cidadania italiana. E o nosso trisavô, o Rômulo Benvenuti, ele está enterrado no cemitério de Pedra Riscada, em Lumiar. Então, nós conseguimos toda essa pesquisa e hoje nós estamos guardando isso e tentando achar mais história da nossa família, e também com os antepassados, os irmãos, os tios, eles contam muita história que todos eles contavam na época sobre a nossa família e o pessoal do entorno, que é muito ligado, né? Que a família Benvenuti, ela é muito ligada com a família Tardem, Knupp, então é uma mistura, Overney, era uma mistura entre as famílias da região na época, nas cidades, né? A guardiã agora lá na minha casa sou eu. E a Rita que sabe mais da família agora, né? E eu também tinha muita coisa que meu irmão tinha. Esse passaporte que eu tenho, ele fica guardado numa gaveta do meu pai muito tempo. Só ele que abria com aquela chave, aquela gavetinha de puxar, que a gente punha a mão assim. Então isso ficou, ninguém mexia nesse passaporte. Aí ficou com meu irmão, mas depois meu irmão faleceu. Quem sabe mais agora sou eu da família. Conforme ela falou, nós temos o Décio, né, meu irmão mais velho, que além da família, ele sabe de tudo. Ele é historiador, então sabe, Bom Jardim, Cordeiro, ele sabe tudo. Então, assim, mas eu fiquei mais dedicada à família, porque ele não tem muito tempo. Então, agora sou eu, né? Conforme eu falei com vocês, estou fazendo cursinho de italiano, estudei para vir aqui, 2 meses estudando, falei com a Maria, estudei. De onde eles vieram, tudinho, tá? Então, assim, também sobre a música e a dança, e também na banda também de Bom Jardim, foi muito também meu irmão também, os familiares, irmãos, primos, estão todos muito de música mesmo e dança. E, assim, graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a meus filhos, eu tive o prazer de conhecer a Itália, que era um sonho. Mas o que eu gostei mais foi Portugal. Portugal é tudo de bom. Uma neta morou lá quase 2 anos e eu tenho uma neta morando quase há 4 anos já lá. A minha vontade é muita de voltar em Portugal. Fátima me sensibilizou. Foi assim, uma coisa, acho que foi até um milagre na minha vida. É muito lindo, Fátima. E na Itália, o que eu mais gostei, fiquei encantada, foi Veneza. É uma coisa linda. Nós andamos quase a Europa toda, porque a minha neta virou mochileira, né? Tinha que andar a pé. Eu fiquei 2 dias dentro do quarto de um hotel, sem poder conhecer a Espanha, que eu queria também conhecer, não tinha oportunidade. Mas, olha, quem tiver oportunidade, vamos conhecer a terra dos nossos antepassados, que vale a pena. Tanto portugueses quanto italianos. Bem, na minha família, meus tios, meu pai, minhas tias, cada família que eles formavam, eles tentavam passar muito, eles eram muito guardiães. Mas eles faleceram e ficaram os netos, né? Então hoje nós temos assim a neta que conviveu mais com meu avô, que é que sim, sabe mais peculiaridades dele, né? E por ocasião de tirar a cidadania portuguesa, a gente teve que procurar muito, saber muito, então todo mundo se inteirou muito. Mas hoje eu poderia dizer que em cada casa de um filho tem uma guardiã, que preserva e que sabe, que, assim,
conhece os detalhes da família e a história da família. Na minha família, né, a família foi ficando se espalhando, né, do Rio de Janeiro, saiu daqui. Quem lá mesmo se interessa sou eu mesma, né? Que fico conversando com tia, mais velha, procurando, né, investigar alguma coisa. Bom, como a Roseli falou, né, ela é a guardião da família. Ultimamente também está sendo eu. Mas olha só, meu avô era muito dedicado aos livros, que ele era professor, né, da aula particular. Eu me alfabetizei com ele na época. E o prazer dele era, sabe o quê? Era andar nesse rio aí de canoa, pescando. Eu ajudei até, minha avó fazia tarrafa, essa portuguesa, ela fazia aquelas tarrafas de pescaria. E eu aprendi até a fazer com ela os pontos, aí eu ficava querendo ajudar, né? E ajudava mesmo. Ela começava, eu fazia quase uma metade, depois ela rematava, né? E eu era bem pequena na época. E com isso, a gente não passava sem o peixinho de todo dia, desses rios aí, que era maravilhoso. Hoje em dia não pode mais, né? Que na época a gente não podia comprar carne todo dia, mas o peixe tinha sobrando. Que era meu pai, era meu avô, era meu tio, e depois passou para o meu filho. Meu filho hoje está doente, mas ele já pescou também muito de tarrafa, que ele sempre gosta. Então foi uma herança que ficou do meu avô e da minha avó para mim, para o meu filho, né? Bom, a minha família gosta de manter a tradição. Nós tem muito Hertal, porque Bom Jardim, Friburgo, Niterói, temos uma associação João Hertal. Então, nessa associação tem várias pessoas, muitas até que já escreveram sobre a família, sobre música, tem Fabinho escreveu sobre a banda de Bom Jardim, sobre, né? Então tem muitas pessoas que estão escrevendo ainda, escreveram livros sobre a família, sobre a tradição, sobre isso tudo. Eu me lembro de meu avô que morava em Barra Alegre, tinha um terreirão grande, era tijolo lá encostado no outro, ele gostava de festa. Então, todo ano aniversário dele, vinha o bispo lá de Niterói, que ele era amigo do bispo. O bispo vinha para rezar uma missa e fazia uma festa. Minha mãe contava sobre as festas dele, né? Era uma coisa. E ele gostava de receber as pessoas. E ele recebia folia de reis no terreirão ali, isso eu me lembro. Os palhaços, a Catilina, aquele pessoal, ele adorava ver a folia de reis, cantava todo mundo, tinha um terreirão muito grande. Depois ele dava um lanche para todo mundo e dava leitão lá para eles fazerem a festa deles, né? Fazia aquilo tudo. Então foi uma tradição assim que ele manteve por muito tempo. E a gente continua fazendo o encontro da família. Tem uma tradição assim de falar de comida. Minha avó me lembra, ela fazia presunto, minha mãe também fazia. Matava o capado, tinha uma especialidade de saber matar, não pode tirar gordura, botava o presunto pendurado no fumeiro, algum de vocês deve se lembrar disso, no fogão de lenha. Então o presunto ficava defumado, botava embaixo do salitre com sal, e minha mãe fazia isso muitas vezes, numa gamela de madeira, e depois tirava aquilo, fazia um preparo, pendurava, enrolava em saco, que antigamente era o saco de açúcar, que era mais grosso, né? Que comprava na venda, lavava aquilo, enrolava bem, ficava defumando 2, 3, 4, até 6 meses ou mais. Então, é uma tradição da minha família, fazia muito doce. Na casa do meu avô, que era muito grande, tinha 2 despensas. Um que ele matava porco toda semana, porque tinha 30 empregados. Eu via minha avó arrumar as marmitas dele, ela não deixava as empregadas arrumarem, porque quem trabalhava lá não tinha cuidado de arrumar direito. Ela botava a marmita de lado, botava o angu, depois botava o feijão, depois botava um ensopado. Meu avô comprava fardo de bacalhau, fardo de peixe defumado, fardo de carne seca. Só ia matava um porco de 200 quilos por semana. Então tinha uma dispensa de doce, ela fazia muito doce, pessegada, goiabada, bananada, aquilo tudo, e uma outra de fazer isso tudo. Isso eu tenho muito na minha memória. Hein? Cada coisa, né? Bom, se for contar, vou falar muita coisa, né? Mas é isso aí. É uma tradição. E hoje, então, a gente faz o encontro da família tal,
Eu espero que esse ano se reúne bastante gente, porque há 2 anos que não se encontra, né? Bem, dando continuidade aí nas nossas lembranças, vem mais uma pergunta. Haveria algum tipo de memória afetiva, aquilo que te toca o coração? Algum som, algum cheiro, algum sabor, alguma cor, ou algum fragmento linguístico da fala, alguma canção que foi te ensinado de origem, hábitos do cotidiano ou artefatos que estão associados a esse passado desse imigrante ainda na sua família? Na comida, eu me lembro da minha avó fazia chucrute, que era repolho picado, com pimenta do reino e outras coisas, eu botava numa barrica e aquilo durava. O chucrute era o repolho, a conserva do repolho, né? Fora as coisas defumadas, os presuntos, as outras coisas que ela fazia. Meu avô gostava de festa, fazer festa nos aniversários dele, que a gente até hoje se reúne. A festa da família no dia da chegada do imigrante João Hertal aqui. E tem esses cheiros todos, eu me lembro das comidas, das coisas todas, era muito cheiro. Me lembro de uma coisa também, na casa do meu avô tinha um jardim, todo cercado daquele capinzinho fininho, não me lembro como chama aquele capim, uma gramazinha. E quando era Páscoa, a gente ia para lá, minha avó pegava os ovos e fervia aquilo com casca de cebola, os ovos ficavam todos coloridos. E a gente arrumava aquele ninho que enfeitava de flor, cada um enfeitava o ninho mais bonito, achando que a Páscoa ia gostar e colocar mais ovos. Minha avó ia de manhã cedo lá e enchia os ninhos de ovos cozidos e já todos coloridos. Aquilo era uma lembrança que ficou grande na memória da gente. Bom, a lembrança que eu tenho da minha avó também é o seguinte, essa dos ovos cozidos, escondidos, né? E eu ainda morava com as 2 avós, a outra também, que não foi nascida em Portugal, mas era descendente de portuguesa também. Eram as 2. Uma gostava muito, a que nasceu em Portugal, ela gostava muito de fazer coisas mais salgadas. E a outra era mais dos doces, de pastel, empada, aquelas coisas mais, né, que chamam mais atenção. Até eu tenho uma história bem, que eu me lembro bem de contar para vocês. A minha avó fazia o pastel e naquele tempo as coisas já não eram muito fáceis, né? Porque em casa eram 8 filhos, mais um adotivo, as 2 avós, pai e mãe. Aí quando fazia os pastéis, aí eu ia perto de uma que eu chamava de vó e a outra de mãe velha. Aí eu falava com ela, mãe velha, no meu pastel você põe 2 azeitonas. E ela botava mesmo. Podia ser que o meu tinha 2 azeitonas. Isso nunca ficou esquecido. Eu lembro da minha avó que conservava a carne de porco na gordura, né? Aquelas latas, né? Grande. E a gente à noite esperava eles dormir. Quando dormia na casa da minha avó, a gente enfiava no olho deles, aquela gordura toda para comer a carne. E eu tenho lembrança, parece que eu tenho um gosto na boca. Minha avó também fazia, a gente ficava na felicidade, ela falava, hoje eu vou fazer bronco barata. Vocês ouviram falar nisso? Bronco torresmo, entendeu? Usava muito o fubá branco também, a minha avó fazia. Fubá branco, vocês conhecem. É um fubá, né? Veio de Portugal mesmo. Mesmo milho, né? A lembrança muito minha é da macarronada, continuo falando da macarronada, que eu amo também, né? E o vinho também. O vinho, depois que ela faleceu, né, nós fomos ver lá naquele quintal dela. Nossa, olha, aquela era uma casa imensa, era muito garrafões de vinho, muitas garrafas de vinhos. Ela falava, mas era só um pouquinho, senão faz mal muito. Né? E o outro, que quando a Virgínia casou, ela ficava lá, morava, eu também comecei a ficar lá também. Aí ela me mandava no mercado, ali pertinho, né? E eu sempre muito esquecida e chegava ali pertinho, pé só ela estava no mercado. Voltava. Aí eu voltava, eu não aguento com você, que você é muito esquecida. Então isso eu não esqueço. Né? E por ela fazer essa macarronada, porque aquele modo dela também de explicar, de carinho, explicando a macarronada. E eu, ao mesmo tempo, brigava, né? Porque eu era muito esquecida. E ela usava aqueles vestidos, gente, eu nunca esqueço, aqueles vestidos grandões, assim, compridão.
não é, compridão, e 2 bolsos grandões. Mas aí ela colocava do lado direito milho, e do lado, aí ela ficava. Aí meu avô, quando ficou doente, muito doente, ele chamava Gena o tempo todo, né? Gena, Gena. Aí no final do dia, eu achava aquilo engraçado, que no final do dia ela ia contar. Era 100, 120 mais ou menos vezes que ele chamava ela. Então, assim, marcou muito isso aí, né? Eu fui morar com a minha avó, eu tinha meus 13 anos, talvez, e ela gostava, ela era muito carinhosa. Sempre ela falava assim, fica perto de mim que eu quero te fazer carinho. E ficava me acariciando, passando a mão no meu braço, no meu pescoço. Isso me marcou muito. E quando eu falei que ia ficar noiva e ia casar, ela fez uma colcha de retalho à mão para mim. Então eu não tenho a coxa inteira, mas tem um pedaço da coxa. Eu vou falar também de tia Gena, que é a avó dela. Ela era minha madrinha de crismo. Então ela me crismou com 7 anos. Eu lembro da cozinha dela direitinho, uma mesa grande, uma pia e um fogão. Aí eu chegava lá na casa dela, eu tinha uma prima que casou logo cedo, foi embora de casa, e ela achava eu parecida com ela. Então ela ficava abraçada comigo, sentadinha no banco, eu ficava quietinha. Ela me abraçava assim, eu ficava de frente, né, de costa para ela. Ela ficava com 2 lágrimas nos olhos e eu sentada no banco com ela. Bom, que eu lembro assim, meu avô faleceu, eu tinha 13 anos, então a minha avó não a conheci, que ela morreu muito cedo. Meu avô era uma pessoa muito rígida, assim, né? Ele não deixava a gente ficar na rua conversando com ninguém, ele brigava, era muito sério. E eu lembro dele assim que ele era uma pessoa que andava sempre muito bem vestido, sempre de terno, né? Paletó, aquele paletó xadrez, calça xadrez, hoje até eu vejo, eu lembro na hora. E aquele chapéu na cabeça. Né? Sempre que o chapelão era a marca dele, era o chapéu. Ele não ia em lugar nenhum sem aquele chapelão na cabeça, né? E assim, era uma pessoa que tratava todo mundo bem, gostava muito das pessoas, todo mundo gostava dele, tinha muita amizade. E mamãe conta que quando, né, eles moravam na Ponte Bersola, na fazenda, igual a dona Maria Eugênia falou, a comida dos colonos, dos funcionários da fazenda, né, dos empregados, era tudo... lá o estoque de comida era saco. E o pessoal comia bacalhau, comia porco, matava porco toda semana, fazia chouriço. Era uma fartura só. Não é hoje, como você vê hoje em dia, que às vezes você compra uma quentinha, arroz, feijão, macarrão, uma farofa, um pedaço de carne. Não, antigamente era muita fartura. Você comia bacalhau. Eles faziam comida para os empregados, era bacalhau, matava-se porco toda semana, boi. Você tomava café 4, 5 horas da manhã, 10 horas da manhã já estava almoçando. Entendeu? 3, 4 horas da tarde já tinha o café da tarde, tinha que estar pronto, e a janta era 6, 7 horas da noite. Isso meu avô trouxe muito para agora. Como ela falou, a gente não conheceu a nossa avó, porque minha mãe casou-se bem 1 ano depois que ela faleceu. Mas meu avô, nós morávamos com ele aqui no Campo Belo, em Bom Jardim. E o que acontece? Ele trouxe muito disso de fazenda para aqui, para a cidade. Ele tinha aquele rito de horário dele de café da manhã, almoço, café da tarde. E ele até brigava com a gente quando a gente não estava na mesa na hora certa do café, entendeu? Ele trouxe aquela tradição que ele tinha com os filhos para a gente, que eram as netas, né? Que a gente morava junto próximo a ele, né? Na mesma localidade. E agora, para encerrar, agora que é sobre a comida. A culinária é um dos aspectos culturais que podem se manter nas sucessivas gerações. Existe alguma receita do seu antepassado, ou algumas receitas, pode ser até mais de uma, né? Que se perpetuou e chegou até você? A receita especial, eu não me lembro, mas minha avó fazia doce de fruta, tudo quanto é fruta, fazia doce de pera, doce de... as frutas todas que tinham lá, ela fazia, botava em latas, ou guardava aquilo de alguma maneira. Fazia também, como não tinha muita lata, fazia uma caixa de madeira com tampa, para botar goiabada, botar pessegada, botava marmelada. Tem alguma que a senhora faz, dona Maria Eugênia, até hoje?
Eu já fiz muita goiabada, que era exemplo dela. Agora eu estou meio preguiçosa, não faço quase doce mais, mas já fazia muito. Minha avó fazia ambrosia, fazia muito doce. Doce de laranja em calda, doce de limão, doce de... Eu era especialista, né, em fazer doce. Então, isso marcou muito a nossa família. Tem muitas famílias, tem gente da minha família que até hoje não mora em Bom Jardim, mora em outro lugar, que faz goiabada para vender. Eu já fiz muita goiabada, já vendi também, já fiz muita pessegada, e já fiz muita bananada, já vendi também nos apertos da minha vida. Doce de laranja, porque é uma tradição de fazer doce. Hein? E eu já comprei muito doce. Pois é, fazer gostoso, né? Isso aí, eu aprendi. Olha, eu também sou fã dos doces, né? E sempre faço também, aprendi com minhas avós. Goiabada, né, Maria Eugênia, que eu sei fazer também. E doce de limão galego, doce de laranja, e doce de figo. Então, é um caso de doce que... E uma coisa que eu faço até hoje, que minha avó, que eu aprendi de fato com ela, foi fazer suspiro. O suspiro caseiro. De vez em quando eu faço lá, né? Com 8 claras e 40 colheres de açúcar. Se vocês quiserem fazer, dá certo. O negócio é bater bem, que fica bem bom. E a comida é pastel, empada, o macarrão também, né? Que a Rita gosta, né? A macarronada também está sempre acima de tudo, né? Eu gosto muito do doce de mamão, acho que veio lá da minha avó, né? A gente pintava pelo mamão, era doce, a sobremesa da gente quase sempre era doce de mamão, verde com queijinho branco. Na minha família tem, que aprendeu com o meu descendente, foi uma rabanada, que ela é feita até hoje no Natal. Ela não é assada, ela não é frita, ela é completamente diferente. E o cabrito assado, que meu avô fazia, e o vinho, ele fazia vinho de laranja e vinho de jabuticaba. Eu não sei fazer, mas o meu marido fez o de jabuticaba, ficou muito gostoso. Agora a gente está atrás aí da tia que está com a receita do vinho de laranja, para a gente tentar o vinho de laranja. Vocês vão pensar se elas comem macarronada, é verdade. Se macarrão engordasse, eu já estava, nem sei que tamanho. Porque tudo quanto é tipo que eu faço e gosto e amo mesmo, né? E todo mundo lá em casa gosta, meus netos, todo mundo. Então, e também a brusqueta que eles falam, mas é a brusqueta, aquela que no tempo da guerra, que eles faziam muito, é farinha, água e sal. Aí a gente vai incrementando. Mas aí Décio me falou ontem, não, você não tem nada que incrementar, você vai ter que continuar. Eu falei, não, põe um ovo, tem gente que faz com leite, é simplesinho, mas é ótimo. E pica cebolinha também. É facinho. E aqui no Brasil nós chamamos ela de sola. Por que sola? É porque ela é fininha, ela fica assim, fininha, fininha, igual sola de sapato. Então, isso eu faço muito também para todo mundo. Às vezes os filhos de Virgínia pedem, quando pediu o Douglas e tudo de frigorífico, eu mando para eles, porque é muito fácil. E como eu não gosto de fazer fritura, eu gosto de fazer no azeite ou na manteiga, então fica uma delícia. Lá naquele tempo não se fazia assim, porque não tinha leite, não tinha nada, por causa da guerra, né? Então é a brusqueta, que chama, né? E a rosca. A rosca doce, depois o Rosé falou também, ela tem mais coisas. A rosca doce é uma que ali na Nona Carmela, eles até vendem. É uma rosca gorda, assim, e é assim também, a mesma receita. É farinha, uma pitadinha de sal, açúcar. E por cima, ela leva o fermento de padaria, né? E por cima ela leva aquele, como diz Roseli naquele tempo, a Roseli praticamente vivia na casa da minha avó. E o Mauro Barreto, que é nosso primo, foi criado pela minha avó, que a mãe dele, irmã da minha avó, morreu muito cedo. É o dançarino e o músico, né? Então ela fazia para eles muito assim. Eu não lembro ter comido, mas eu sei que eu comia essa rosca. Aquele açúcar fininho que ficava, o açúcar cristal, né, Rosé? Naquele tempo. Eu bati atrás dessa rosca outro dia na Nona Carmela, chamaram o padeiro, ninguém sabia. Eu falei, gente, eu vejo aqui, vende aqui. Só que não deu tempo de fazer porque eles não sabiam. Mas tem, na Nona Carmela Mercado, e aquele pão italiano redondinho, na Nona Carmela também, que eles panhavam para comer com a macarronada. Você passava aquele pão assim, eu gosto muito de fazer. Bom, eu não posso comer pão por causa do glúten, mas esse aí eu gosto. Você passa ou no feijão ou na macarronada, aquele caldinho que for, e eles lá faziam muito isso. Mas tudo na simplicidade, porque não tinha.
Hoje em dia nós estamos incrementando, né? Eu vou falar, a macarronada é o número 1, né? Ontem eu fui almoçar com meu neto de 7 anos, vai fazer 8 agora, e eu falei, escolhe aí. Ele, eu só quero macarrão e bife, mais nada. E só comeu macarrão, sem feijão, sem nada. A família toda gosta muito de macarrão, né? Tem vários tipos de macarrão e eu aprendi muito. Eu tive lanchonete, restaurante, bar, loja de doce, já fiz de tudo. Então eu tive que aprender na marra, né? Mas sempre puxando para o lado italiano. Sempre as comidas mais assim. Nhoque, eu sou apaixonada por nhoque. Gosto muito de nhoque, mais até do que macarrão. E é isso aí. Eu vou falar, na minha casa, o que era muito bem feito era pudim. Minha mãe fazia pudim de queijo, para mim é um dos melhores. Pudim de coco, pudim de laranja, era muito bom. E na casa da tia Gena, era uma queijadinha que ela fazia, que tinha uma casquinha, era tipo de uma empada grande, e com aquele coco assim em cima e com ovo. Era muito boa a queijadinha dela. Esqueci de uma receita que eu fiz, deve ter um mês mais ou menos, pela primeira vez. Pudim de vinho, uma delícia. Lá em casa a gente tem, até hoje, a rosquinha da minha avó, a rosquinha da avó Dolores, né, que é um biscoitinho com, né, maisena, que a gente faz em casa, muito gostoso, que já é tradição de muitos anos atrás da família. Quem gosta mesmo de cozinhar é ela, eu gosto de comer, de provar. E na verdade também, os doces feitos de compota, né? Doce de mamão, doce cristalizado de pé do mamão, não sei se vocês fazem, umas bolinhas que a gente faz cristalizado do pé do mamão. O doce, mamãe adora doce de casca de laranja, que a mãe dela fazia muito, ela adora, da laranja da terra. Quando a gente vai em algum lugar, fazenda, sítio de primo da gente aqui, mamãe fica procurando se tem pé de laranja da terra. Outro dia nós fomos em Santo Antônio, na casa da Alcineia, a prima da gente, ela trouxe quase meio saco de laranja. Depois, para descascar aquilo tudo, dá um trabalho danado, né? E o trabalho, o trabalho também de fazer, né? De ficar de molho, tirar a amargo, essas coisas todas. Uma semana praticamente para o doce ficar pronto, ou mais um pouquinho, né? E, então a gente, além desse biscoito da minha avó que a gente faz sempre, eu fiz anteontem, até mamãe errou a receita e pegou uma medida maior, deu biscoito pra caramba, tem que sair dividindo com todo mundo para não estragar. E a caçarola italiana, que é um pudim de forno, né, que é muito feito na Itália, que a gente também faz muito lá em casa, porque mamãe é uma formiga, adora um doce. Reclama todo dia que está engordando, falou que vai parar de comer doce, mas não adianta, ela não para. Ela gosta de fazer e gosta de comer. Aí tem esse detalhe. Quantas memórias nós acordamos, além do apetite, né? Com o efeito colateral dessa roda de conversa. E a gente queria reservar esses momentos finais para aquelas que desejassem fazer um outro comentário, um depoimento. Enfim, a palavra está com vocês e o nosso coração está cheio de agradecimento por tudo que a gente ouviu aqui, por tantas viagens que, como num tapete mágico, nós fizemos pelo tempo e por essas famílias. Se puder, uma sugestão até, chamar outras famílias, né? Hoje só tem portugueses e italianos, que eu entendi. Dona Maria Eugênia, né? Alemã, né? Suíços, né? Pois é. E comida. O pessoal podia ter vindo mais gente hoje para participar dessa. Nós trouxemos aqui 2 banners, né, que a gente fez a árvore genealógica da nossa família, porque a gente começou a pesquisar, como a gente falou no início, para que a gente pudesse tirar a cidadania italiana. Então, assim, a gente buscou, na maioria das pessoas, a gente buscou com os familiares o nome das pessoas mais antigas, mas o que aconteceu? Muitos também não tinham memória de data, de onde que foram registrados. Então, o que acontece? Dentro do cemitério de Lumiar, a gente quase que conseguiu toda a nossa história dentro de um cemitério, né? É um lugar assim meio estranho, mas lá tinha desde o primeiro que veio da Itália, com a data que ele nasceu, com a data que ele faleceu,
né, até muitos que até hoje estão sendo enterrados lá. E o que acontece? Mediante isso, a gente conseguiu tirar, a gente tem um arquivo aqui que a gente conseguiu tirar a certidão desde lá do italiano que veio da Itália, da igreja de Pisa, até que foi tirada, que foi onde ele foi batizado, até hoje, né, até a nossa, no caso. Então, a gente tem todo um histórico da nossa família, a gente está adquirindo mais e mais para que a gente possa fazer um livro da família, da história desde lá, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, de todos os descendentes, para que a gente possa guardar essa memória. Porque a gente vê muito hoje que poucas pessoas se interessam por isso. Então, assim, a gente que tem isso no coração, que isso é do coração de cada um, guardar a memória daqueles entes queridos, das pessoas queridas que fizeram tanto pela nossa vida, né, pelo nosso futuro. Se a gente hoje é o que é, a gente agradece a eles. E eu estou feliz aqui porque muitos de vocês que estão aqui também foram minha professora, né, Virgínia, Dona Maria Eugênia, e muitos são amigos da minha família, como a Dona Geni, amigos do meu avô, né, antigos. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Aí aqui conta um pouquinho da história, né, que veio de Agnano, né, que é a cidade em Pisa, né, Lucca, na Itália, que era Giovanni Benvenuti, Flávia Benvenuti, daí nasceu Ranieri, né, que é o pai do Rômulo Benvenuti, que veio para a Itália. Isso foi em 1790. 1700 e tal. Só para entender, ele começa nesse. Aí aqui vem um pouquinho desde do italiano que veio para o Brasil, aí veio, né, o Rômulo, aí do Rômulo, a esposa dele, com quem ele casou, os filhos que eles tiveram, e daí foi vendo a descendência. Tem uma fotinha daqui dele com os filhos, né? E aí depois vem para cá, né, que aí eles vieram para São José, depois de São José Barra Alegre, aí foi dissipando, Lumiar, né, Ponte Berçó, aí tem todos os filhos. Tem mais, né, porque tem, na realidade, a gente que nem está aqui o nosso nome ainda. É muita gente para a gente colocar. Então, a gente, aos poucos, quer dizer, a gente já conseguiu muito em relação ao pessoal do passado. Mas do presente, agora, a gente está pegando o nome dos primos, todo mundo, para poder manter essa tradição, né, que muitos, assim, não tem nem noção, quem foi meu avô. A gente até pôde ver, quando a gente fazendo isso para fazer cidadania, muitos querem tirar a cidadania, mas não tem nem o sobrenome mais. Isso foi perdido. Esse negócio de a gente guardar as nossas raízes é muito importante para a nossa vida, né, para a nossa família não se perder, e para o futuro, para o nosso futuro das gerações. Eu queria agradecer a todos aí né, por estar aqui participando, né, pela oportunidade. Obrigada. Também queria agradecer, né, a Ana Clara, que a Risete me indicou, a Ana Clara me convidou, que deveria até passar para ser para a escola. Lembra que eu te falei outro dia? Nas escolas, porque tem que saber os nossos antecedentes, tem que saber as nossas histórias. Né? Eu convidei as crianças também. Parabéns, o Gael, meu neto de coração, que está aqui, ali, prestando atenção, que só fez 6 anos e já depois vai saber muita coisa. Então, assim, chamei os outros também, mas essas histórias deviam ser na escola, eu sempre falo isso. É perder tempo não ter essas coisas na escola, né? E, assim, muito obrigada outra vez. E conforme acho que foi você, não sei, alguma de vocês falaram ali, que próximo encontro deveria ter mesmo as fotos, como elas fizeram o banner, as fotos também, o que tiver, os livros, né? Ela tem ali. Jornalzinho que fala deles, dos antepassados nossos, tá? Eu, alguns anos atrás, eu fiz uma caminhada, o primeiro circuito da Trilha do Barão de Nova Friburgo, que era um circuito de caminhada pela linha férrea, que a gente fez de Cantagalo até Cachoeiras de Macacu. Eu senti muito quando eu fui anunciar esse evento nas escolas, porque o nosso intuito não era só adulto participar, e sim crianças também, colégio, essas coisas. Eu senti muita falta aqui na nossa região, Cantagalo, Cordeiro, Cachoeiras, Friburgo, Bom Jardim, que as crianças não sabem a história da localidade que elas moram, do município. Porque você sabe a história lá dos Estados Unidos, como começou o presidente, isso e aquilo. Mas a história do seu local de nascimento, do município, elas não sabiam. Eu fui no colégio da prefeitura, o secretário de turismo de Cordeiro, na época, seu Mário falou assim, Sibélia, você vai nos colégios para poder mostrar, anunciar, explicar? Eu falei, vou, sem problema. Entendeu? Eu cheguei num colégio em Cordeiro, eu fiquei até abismada, o colégio era mais ou menos aqui assim,
e a linha férrea passava lá. Ninguém sabia que passou trem ali, entendeu? Ninguém sabia porque a cidade chamava Cordeiro, entendeu? Então, é uma coisa que eu achei, gente, como é que você mora num local que você não sabe nenhuma história da sua localidade, né? Aí você imagina se eles vão saber alguma história até da família. Como é que eles vão correr atrás disso para poder guardar, saber como viemos parar aqui, vamos dizer assim, no nosso caso, por causa dos imigrantes. É o que eu falei semana passada, a gente tem um grupo da nossa família, a gente tem um grupo no geral, da família toda, e tem um grupo da nossa família, do Natalino Benvenuti, no WhatsApp. É que eu falei semana passada com o pessoal nos 2 grupos. Gente, se não fosse o Rômulo Benvenuti brigar, o pai e o irmão lá, a gente não estaria aqui. Entendeu? A gente não estaria aqui hoje. Então, a gente tem que buscar, entender, saber quais os motivos que trouxeram as famílias para aqui. Porque viver também é cultura. Entendeu? Não é só comer, beber, sair e se divertir. Eu acho que você tem que ter essência de cultura para poder você passar para os seus filhos, para os seus antecedentes, para o seu vizinho, né? Para poder ter esse amor no coração com todas as coisas. Eu queria dar um exemplo aqui, como ela fala, né, que todos deveriam, vocês que são de Friburgo devem conhecer a família Tuller, meu marido é Tuller. Eles fizeram essa pesquisa, assim, cada grupo, Rio Grande do Sul, onde tinha Tuller, eles escreveram um livro sobre a família, mas muito interessante. Eu fui visitar um tio do meu marido, seu Donato Tuller, alguém proprietário da Tuller Frex. É uma curiosidade que acho que nem tem a ver muito com esse assunto aqui não, mas ele tem um livro, o caderno. Ele estudou em banquete, dona Maria Eugênia, ele ia na casa da professora, ele está com 98 anos. O caderno, a professora emprestava um livro, ele levava para casa, copiava o livro todo. Ele tem esse caderno lá, joguei umas piadas que ele dava para mim. Porque, olha, ilustra e lembra de todas as histórias. Então, se vocês quiserem fazer algum trabalho sobre Friburgo, procure o seu Donato. Quis tirar foto com a gente, assim, tem 8 filhos, mas eu fiquei encantada com a memória. Na cabeça, esse caderninho vai se perder. Pois é, ainda perguntei para as filhas assim, vocês não têm vontade de montar um museu depois disso? Assim? Não, por mim, a menina, uma das filhas. Eu falei assim, pois eu já falei com meus filhos, quando eu morrer, eu não quero que desmanche a minha casa. Quero que vire um museu para levar as crianças, que foram meus alunos, que me conheceram, sou nascida e criada em Bom Jardim. Minha casa realmente parece um museu. Se vocês quiserem ir lá, vocês estão convidadas, tá? Tem de tudo que vocês podem pensar pendurado nas paredes. Virgínia, me lembro demais do seu avô. De Rosélia também me lembro de sua mãe demais, né? A mãe de Rosélia era exímia costureira e amiga da minha mãe. E o avô de Virgínia, seu Dom, tinha uma barbearia ao lado da farmácia do meu pai. Então, quando chegava de tardinha, que seu Dom vinha fazer a barba do Luiz Correia, do Dr. Péricles, ele trazia a maleta dele, vinha, que era o único barbeiro e cabelo que fazia aqui em Bom Jardim, fazia o dele também. Quando acabava de tardinha, a gente sentava naquela beirada ali, da porta da barbearia, tinha umas cadeiras bonitas, antigas, né? E ele contava caso pra gente de assombração. Nunca me esqueço dos casos que seu avô contava. Sabe? Me lembro demais deles. Puxa vida, muita saudade, tá? Olha só, essas coisas que vocês estão falando, é muito importante os netos, bisnetos, saber de muitas coisas. Olha só, meu neto foi fazer intercâmbio, né, lá na Irlanda, né, tá para lá já 4 meses. Então, a certidão da minha avó, que era de Portugal, há quantos anos, né? Mas ele, olha que surpresa, ele encontrou um colega que está fazendo com ele, que é de Portugal. E já foi lá e já levou a certidão da minha avó, e já está até aqui em casa já comigo, né? Hoje eu não sabia, senão podia ter trazido também, mas... Conforme você falou, Neurança, que eu ia falar também, o bom da nossa família é que tem, nós que gostamos, né? Ainda tem o Décio, tem a Olga, que é enfermeira, tem meu filho David, mais velho, tem o meu neto de 8 anos que ama essas histórias. E eu passo tudo para eles, tudo. E ele já chega perguntando de 8 anos sobre 1890, sobre lá o futebol antigo. Então, assim, é o que nós temos que fazer. E eu falei para uma escola
que deveria, tempos atrás, trazer as crianças aqui, adolescentes, para conhecer. Realmente tem poucos que trazem, mas assim, e são assim, tudo. Agora lá na quadra, para ter torneio, jogar bola, vôlei, tem bastante. Só agora, até completando o seu, já aproveitando que você falou aí da Sibélia, a gente agora teve uma conversa com o secretário de Educação e as escolas estão, de fato, trazendo os alunos, né, durante o horário. Então, assim, igual, por exemplo, essa semana que vai entrar agora, todos os dias, e na outra semana também, todos os dias, na parte da manhã, a escola Clifton reservou, já tem a agenda fechada com os alunos do 6º ou 9º ano. Também recebemos ensino médio, recebemos o curso de formação de professores. Então, agora que a gente adaptou as salas do museu para poder realmente contar a história do município, a gente quer realmente replicar essa história para esses alunos, para eles também passem a, de fato, conhecerem, né, a história. Eu queria falar um pouquinho, porque a Fundação Dom João VI, que era o antigo Promemória, começou em 1976 um trabalho que se prolonga até hoje. E nós hoje somos o arquivo permanente, o chamado arquivo histórico da cidade. A gente não tem só documentação pública, a gente também abriga documentação de famílias, a gente recebe esse material, preserva, faz esse trabalho, tá? Temos essa tradição e eu acho que o lugar, né, dessa documentação, mesmo quando não haja descendente, é no arquivo público. Né? A gente deve defender políticas que defendam essa questão da memória. Então, toda cidade tem que ter um arquivo público municipal que receba não só a documentação pública, que faça gestão de documentos públicos, também porque interessa a sua comunidade, mas também preserve a documentação de famílias, daqueles que constituem a vida daquela comunidade. Então, vocês estão certas, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, lutar para que isso em cada município, essa política se estenda. A gente está aqui com a Ana Clara, né? Ela estava falando do Promemória aqui também, que está se reorganizando e tudo mais. Fiz um trabalho nessa região em 2011, 2012, que é o Guia do Patrimônio Documental. Não, existem algumas instituições, como em Santa Maria Madalena, que tem um centro de memória em alguns lugares. Mas a gente tem que procurar fortalecer isso, gente. É só assim que a gente vai criar uma identidade nessas cidades, um sentido de pertencimento. Porque se isso não existir, quem é que vai defender, né, o desenvolvimento dessas cidades de uma maneira, né, que as pessoas se sintam parte disso, né, que queiram participar da vida da cidade. A vida da cidade é a vida das famílias, tá? E vem com isso a história. E sem ela, não, as coisas as relações se desfazem, não há interesse e as pessoas, os laços se desfazem. Então, é importante. Fico feliz de saber que vocês estão fazendo, têm esse interesse e vamos tentar fazer isso. A Fundação teve, no nosso caso lá, um trabalho piloto de educação patrimonial, e aí a gente trabalhou com a praça e os seus entornos, que a praça Getúlio Vargas é tombada, mas a gente quer estender. Infelizmente, a pandemia impediu isso, né? Mas a gente vai retomar e nós estamos fazendo também esse trabalho que vocês estão vendo aqui da roda, é fundamental. E ele ser gravado, ele vai atingir mais gente. Eu acho que o Ramiro seria um exemplo, que é a primeira escola do município, né? Ela não começou ali onde é hoje. Ela começou onde é a casa do Caetano Rui, com o nome de professora Joana Cantanheda Monerá. Depois passou Ramiro Braga. Passou um político na cidade, tirou o nome da professora e colocou o nome... É isso aí. Mas eu acho o seguinte, nós temos documentos de pessoas de 1931 na escola. Teve a mãe, a sogra do secretário aqui, sogra não, a avó do secretário, dona Célia, ela estava igual uma louca atrás de um documento que mostrava que ela estudou para tirar o passaporte. Ela foi lá no Colégio Uma das Filhas, alguns dias, achei o diário escolar. Antigamente, muito antigamente, na década de 30,
fazia o nome do aluno e já colocava as notas na frente. Muito interessante. Foi isso que serviu para ela levar para fazer o passaporte. Então, eu acho, eu não estou diretora da escola, hoje estou na secretaria, mas a escola pode até emprestar. Todas as pessoas que estudaram no Ramiro têm lá o envelope de cada um. Eu acho isso muito importante até para o município. Antes de passar a palavra para o encerramento, né, para a Ana Clara, acho que mais uma vez o que nós queremos é juntar o nosso agradecimento ao desejo de que tantos sonhos aqui já concretizados gerem um projeto efetivo de partilha de memórias. Eu experimentei na minha família há algum tempo algo bem interessante, sabendo que meu pai morreu mais cedo e meus filhos não tiveram, meus sobrinhos, então os netos não tiveram contato com eles. Comecei um trabalho com meus irmãos, de uma maneira que eu diria até secreta. Os nossos irmãos, né, os meus irmãos na época, iam lá para casa aos domingos e a gente ia fazendo um processo de roda de lembrança de histórias. Isto acabou gerando um vídeo que fizemos caseiramente, num primeiro momento, e depois entregamos a profissionais para uma finalização. Juntamos aí histórias de família. E um belo dia, em um encontro de família, de uma maneira assim, que foi uma surpresa, convidamos todos para um churrasco e quando já estavam animados para que o churrasco fosse à mesa, nós passamos o vídeo. Foi, sem dúvida, uma comoção geral. Certo? Um trabalho simples, um trabalho acessível e um trabalho que gerou para cada família a oportunidade de ter um documento básico. Não fizemos uma pesquisa exaustiva como vocês fizeram, mas nós conseguimos avivar essa memória. Aqui há inúmeros outros exemplos de caminhos que estão sendo utilizados. Então não vamos abrir mão deste sonho. Só podemos saber para onde queremos ir se sabemos da onde viemos. Que não consigamos abrir mão das nossas memórias e que tenhamos, né, a graça de partilharmos com outros este sonho. Um abraço, agora é Ana Clara para encerrar e a gente só agradece. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer a Maria Ana, Eliana, Geni, por ter trazido essa proposta para a gente. Realmente é algo muito interessante, gratificante para a gente poder receber aqui no nosso município esse registro de família. Com certeza, depois toda essa roda, essa conversa de lembranças, de resgate, a gente pretende dar continuidade a isso, trazer outras famílias, outras descendências também, que a gente sabe que tem no município, assim como na região. Eu também gostaria de agradecer aos participantes da roda que aceitaram estar aqui hoje com a gente, trazer essas memórias. Eu gostaria até de pedir uma salva de palmas para eles. Eu só tenho a agradecer por trazer esse projeto incrível aqui para o nosso espaço hoje. Muito obrigada.